Amém, meus irmãos. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de gratidão a Deus. E também, nesse momento, eu já convido aqui o reverendo Marcos Jazeres, que é pastor da igreja de João Lisboa, congregação presbiteriana em João Lisboa. Ele que está novamente conosco hoje para trazer a palavra de Deus a nós e também depois ministrar a ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e também eu já irei fazer a oração para que Deus o ilumine na pregação da palavra. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, neste momento nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecer pela nossa saúde física, pelo nosso bem-estar, pela nossa vida financeira e pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar em nossa vida. Queremos te agradecer por todas as ricas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do reverendo Marcos, que o Senhor possa iluminá-lo, que ele venha ser canal de bênção em nossas vidas nesta manhã, que ele fale a tua palavra fielmente aos nossos ouvidos e que o teu Santo Espírito leve ela dos nossos ouvidos ao nosso coração, Senhor. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúde os amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos aqui mais esse domingo, mais esse dia do Senhor, para adorá-lo, para engrandecer o seu nome, bem também para ouvir a sua palavra. Convido a amada igreja nesse momento que abra a Escritura no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo de número 31. Atos, capítulo 9. Versículos de 26 a 31. Ouça com atenção, esta é a palavra do Senhor. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhe como Jesus tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesaré e dali enviaram para Tarso. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando a nossa mente para entender a Sagrada Escritura. Oremos. Ó grande Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, porque o Teu Espírito Santo habita em nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que Ele esteja trabalhando em nossas mentes, que Ele esteja trabalhando em nossos corações. Esteja nos fazendo entender a Escritura, e não somente entender, mas que nos faça também praticar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todos nós ficamos ansiosos quando a gente vai morar em alguma localidade nova, quando vai acontecer qualquer tipo de coisa nova em nossas vidas, como quando vamos conviver com pessoas novas. Os jovens, os adolescentes, as crianças podem ficar ansiosos quando vai estudar, quando vai começar o ano, que vai estudar uma nova escola, em uma nova turma. Às vezes fica pensando como as pessoas irão me tratar, como as pessoas irão me receber, o que as pessoas irão pensar de mim. Talvez alguém fique ansioso quando vai morar em uma nova localidade. Como será aquele bairro? Como serão
aqueles vizinhos. Ou talvez em uma nova igreja, né? Alguém que está adentrando em uma nova igreja. Como os irmãos irão nos receber. E quando a gente vai passar por esse tipo de situação, a gente vai passar por esse tipo de experiência, nós corremos o risco de criar um personagem. De criar um personagem que, com certeza, nós não vamos conseguir suportar por muito tempo. E é exatamente por isso que os psicólogos, aquelas pessoas, por exemplo, que são especialistas em entrevistas de emprego, vão dizer em que situações de novidade, assim, nós devemos ser autênticos. Ou seja, nós não devemos tentar criar um personagem, nós não devemos tentar mostrar algo que nós não somos, mas nós precisamos ser nós mesmos. Porque se você tenta criar um personagem, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar evidente. Como diz o psicólogo Tiririca, eu tentei fugir de mim, mas para onde eu ia, lá eu estava. Então, você vai tentar ser alguém diferente, você vai tentar negar, às vezes, os seus problemas, mas mais cedo ou mais tarde, isso vem à tona. Mas a coisa é um pouquinho diferente quando nós estamos falando a respeito da igreja, a respeito de passar a fazer parte da igreja de Deus, a respeito de você ser um novo convertido. Porque quando você entra na igreja de Deus, não é que você está tentando ser alguém diferente, mas o fato é que você agora é alguém diferente. O fato é que você realmente foi transformado no mais íntimo do seu ser. O fato é que você é uma nova criatura. E nós sabemos disso. Nós sabemos que nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Nós sabemos que nós fomos regenerados. Nós sabemos que nós somos novas criaturas. Mas a pergunta é, e os outros? Será que os outros sabem disso? E o que acontece é que todo cristão, todo novo convertido, ele vai sofrer daquele negócio, daquele ditado, né, que é: o teu passado te persegue. Algumas pessoas vão olhar para vocês e vão realmente entender que vocês mudaram, mas outras pessoas elas irão olhar e irão perguntar: será que realmente essa pessoa mudou? Será que realmente essa pessoa se converteu? Ou será que tem alguma coisa aí? Ou será que ela está tentando ganhar alguma coisa com isso? E era esse o tipo de suspeita que pairava aqui na vida do apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos. Paulo, ele era alguém que perseguia a igreja. Paulo era alguém que ele olhava para o cristianismo e ele achava que o cristianismo ele era uma heresia, que o cristianismo ele era blasfemo, porque Jesus Cristo afirmava ser o Filho de Deus. Lembra, foi esse o motivo principal pelo qual Cristo foi condenado. Porque ele deixou a entender em seu julgamento, quando questionado, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus Cristo, ele não foi condenado por algo que ele fez. O próprio Pilatos, ele pergunta o que foi que ele fez. Mas o motivo pelo qual Cristo foi condenado não foi pelo que ele fez. O motivo pelo qual Cristo foi condenado foi por quem ele é. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é da mesma natureza do Pai. Porque os homens pecadores odeiam a Deus. Foi exatamente por causa disso que condenaram ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele era alguém que olhava para o cristianismo e ele via no cristianismo essa blasfêmia, um homem que está se dizendo Deus. E por isso, então, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele tinha uma ânsia tão grande para perseguir a igreja de Cristo que conseguiu carta branca dos líderes religiosos para ir a Damasco e para ali levar os crentes presos. Mas lá em Damasco, na estrada para Damasco, ele foi encontrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi transformado
E o Senhor, então, daria a ele uma missão, a missão de pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho não somente aos judeus, mas principalmente o apóstolo Paulo seria conhecido como o apóstolo aos gentios. Ele seria aquele que levaria o Evangelho por grande parte do Império Romano. E então, o apóstolo Paulo ele foi convertido de fato. E aqui diz que quando ele vai para Jerusalém para se apresentar ali aos apóstolos, para se apresentar ali às lideranças da igreja cristã, ele procurou se juntar aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele. Então Paulo, ele procurou juntar-se aos discípulos de Cristo de uma forma constante. A forma como esse texto está escrito demonstra isso. Ele procurava juntar-se aos discípulos, ele procurava fazer parte ali da comunhão dos santos, ele procurava fazer parte daquela igreja ali em Jerusalém. Porém as pessoas tinham medo dele, porém as pessoas tinham medo do apóstolo Paulo. O comentarista Warren Wiersbe, ele vai dizer que havia alguns motivos para as pessoas estarem com medo de Paulo. E um desses motivos é que Paulo ele não havia imediatamente após a sua conversão ido a Jerusalém, mas ele tinha ficado um tempo afastado. Então as pessoas começaram a desconfiar. Por que ele só está procurando a liderança agora? Por que ele só está procurando os apóstolos agora? Mas a pergunta é, será que de fato eles deram atenção às palavras do apóstolo Paulo? Será que de fato eles conversaram com ele? Será que de fato eles procuraram entender por qual motivo ele estava procurando a liderança da igreja somente naquele momento? E receber pessoas à igreja é algo que é bastante difícil, é algo que é bastante complicado. Porque nós não conseguimos ver o coração das pessoas. Porque nós não conseguimos ver se as pessoas elas realmente foram transformadas pelo Espírito Santo. Mas nós temos que avaliar as pessoas à luz da palavra de Deus e sempre em amor. E Jesus, ele diz, ele vai nos mostrar que realmente nós não conseguimos ver o coração das pessoas, mas nós podemos ter um indício daquilo que está no coração das pessoas ou que tipo de coração as pessoas têm. Jesus vai dizer que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então as pessoas, nós realmente temos que ter cuidado com aquelas pessoas que vão adentrar a nossa congregação, nós realmente temos que ter cuidado com aquelas pessoas que vão adentrar a nossa igreja. Mas nós também precisamos ter em mente que Deus ele pode converter até o pior tipo de pessoa. Deus ele pode converter até o mais vil dos pecadores. Então por isso que a gente deve confiar e olhar e analisar as obras. Os discípulos, eles não estavam acreditando que Paulo realmente havia se convertido. Será que Paulo ele estava ali de alguma forma tentando se infiltrar no meio da igreja para levar cativo os cristãos ou para condená-los de forma mais enérgica? Diz então que os cristãos não queriam ficar com Paulo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado para ele. Então o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha as suas atitudes mudadas. Ele era alguém que estava buscando agir em orientação à palavra de Deus. Então muitas vezes a gente olha para as pessoas, para aquelas pessoas que são novas na igreja, e nós começamos a julgar essas pessoas simplesmente por causa de tradições. Nós começamos a julgar essas pessoas simplesmente por causa de costumes humanos. Mas as pessoas elas não têm que ser julgadas com base nas nossas tradições,
As pessoas elas não têm que ser julgadas com base em nossos costumes. As pessoas têm que ser julgadas com a base, com o fundamento principal, a Escritura. As tradições estarão certas se estiverem de acordo com a Escritura. Os costumes estarão certos se os costumes estiverem de acordo com a Escritura. Então Paulo aqui ele estava agindo debaixo da orientação da palavra de Deus. E muitas vezes nós vemos pessoas que são novas convertidas. Elas não estão contrariando a palavra de Deus, mas que elas estão agindo, vivendo as suas vidas debaixo da orientação da palavra de Deus. Se você for olhar a Escritura, você não vai ver base para julgar essas pessoas, para condenar essas pessoas. Então nós não podemos colocar sobre os crentes, colocar sobre os cristãos um fardo que não seja a obediência à Bíblia, a obediência à palavra de Deus. Paulo era alguém que estava buscando viver de acordo com as orientações de Cristo. Cristo havia lhe dado uma ordem e ele estava buscando cumprir esta ordem. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Então Paulo, era alguém que ele estava buscando levar o evangelho de Jesus Cristo. Ele era alguém que estava buscando cumprir a missão que Cristo havia lhe dado. E então, é dito que Barnabé foi aquele que teve essa compaixão. E nós precisamos ser pessoas sensíveis. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos, nós precisamos ser pessoas sensíveis àquilo que está acontecendo na nossa igreja. Muitas vezes, os membros, eles acham que é o pastor ou é o missionário que tem que fazer todas as coisas. Que é o pastor ou é o missionário que tem que cuidar dos irmãos, que é o pastor ou o missionário que tem que olhar para as dificuldades que os irmãos estão enfrentando. Mas todos nós devemos cuidar uns dos outros. Todos nós recebemos dons de Deus e este dom é para o crescimento e para o cuidado e preservação da igreja. Então todos nós precisamos estar olhando para os nossos irmãos e perguntando: irmão, você está bem? Buscando ver quais são as dificuldades que os nossos irmãos estão enfrentando e tentar ajudá-los nessas dificuldades. Ser sensíveis às dificuldades dos nossos irmãos. Muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos telespectadores, nós agimos como se nós fôssemos consumidores. Eu quero ter uma igreja assim, eu quero ter uma igreja desta outra forma, eu venho aqui e eu consumo. E se não está da forma como eu quero, então eu reclamo. Então a nossa igreja, ela não deve ser assim. A igreja de Cristo, ela não deve ser assim. Mas a igreja de Cristo, ela deve ser, de fato que ela é, um corpo. Ela deve ser tratada como aquilo que de fato ela é. Ela deve ser tratada como um corpo. Cada um auxiliando, cada um ajudando um ao outro. E quando nós fizermos isso, nós estaremos fazendo como Barnabé fez. Barnabé foi aquele que viu a dificuldade do apóstolo Paulo, pegou o apóstolo Paulo, levou-o diante da liderança da igreja e explicou, deu testemunho de como de fato aquele homem havia sido transformado pelo evangelho, aquele homem havia sido transformado pelo próprio Jesus Cristo. E diz então que Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Cristo. Então a gente percebe que quando a gente age em amor, quando a gente age debaixo da orientação da palavra de Deus, então a gente é utilizado por Deus para cumprir os seus propósitos. Graças ao fato de que Barnabé teve compaixão de Paulo, graças ao fato de que a liderança ali da igreja ouviu o que ele disse e aceitou, agora a igreja estava se desenvolvendo, agora o evangelho estava sendo pregado, a igreja estava cumprindo a sua missão,
ali. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, quando nós nos submetemos a ter uma vida em amor, debaixo das orientações das Escrituras, então a igreja naturalmente ela vai cumprir a sua missão. A igreja naturalmente ela vai cumprir ali o propósito que ela tem naquele local. O propósito que foi estabelecido por Deus. Então, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter à sua vontade. Quando a igreja fez isso, quando a igreja deixou de agir com aquele preconceito e começou a agir debaixo das orientações do próprio Senhor, manifestado na sua revelação, naquela revelação que ele tinha dado ao Paulo, que ele seria instrumento dele para pregar aos povos. Quando a igreja, então, ela age debaixo da revelação especial, guiada pela revelação especial, e quando ela age também guiada pela providência, a luz da providência, né? Sempre a revelação em primeiro lugar e depois a providência. Então ela caminha, então ela cumpre aquele propósito que Deus quer para ela, de uma forma que será bom para ela. E falava e discutia, e o apóstolo Paulo ali pregando. Qual era o grupo que ele tentava alcançar mais? Qual era o grupo no qual o apóstolo Paulo focava? Diz aqui que ele falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matar. Então Paulo ele começou a focar nesse grupo, que é o grupo dos chamados helenistas. E esse grupo é o mesmo grupo ao qual Estevão pregava. E lembra, o apóstolo Paulo ele era um helenista. O que é um helenista? O helenista é um judeu de fala grega. O apóstolo Paulo ele era judeu e ele é chamado de Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele era da cidade de Tarso, que é uma cidade grega. Então o apóstolo Paulo ele era um judeu de uma certa forma helenizado. Ele era um helenista. E era a este grupo de helenistas que Estevão pregava. E foi este grupo que matou Estevão. Enquanto que o apóstolo Paulo consentiu com a morte daquele homem, segurando as vestes daqueles que o apedrejavam. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo olhava para esse grupo e ele pensava, isso é responsabilidade minha. Aquele que pregava para eles, eu ajudei a matar, eu ajudei a executar, eu consenti, ele não jogou pedra nem nada, mas ele consentiu. Ele consentiu com a morte de Estevão. Provavelmente, então, o apóstolo Paulo, ele olhava e ele sentia que aquilo era uma responsabilidade dele. Pregar aos helenistas era uma responsabilidade dele. Mas ele tinha os seus debates com aqueles helenistas e ele vencia. E não podendo vencer o apóstolo Paulo em debates, em palavras, de forma pacífica, eles procuravam matar o apóstolo Paulo. Então aqui nós vemos o quanto que é horrível quando as pessoas elas abrem mão da racionalidade, elas abrem mão dos argumentos e elas passam a perseguir os seus opositores. Isso é uma verdadeira demonstração de fracasso. Isso é uma verdadeira demonstração de falta de competência. Porque as pessoas que recorrem à perseguição, elas estão fazendo aquilo porque elas não têm competência, por exemplo, para vencer no argumento, para vencer na argumentação, como aqui no caso desses helenistas. Eles não conseguiam vencer os debates públicos com o apóstolo Paulo. E então eles apelam para a perseguição. Eles procuram fazer com o apóstolo a mesma coisa que haviam feito com Estevão. O versículo 30 diz que quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e daí o enviaram para Tarso. Então,
o apóstolo Paulo, antes ele não estava sendo aceito por esses cristãos. Mas a partir do momento que os cristãos eles se submetem à vontade de Deus, eles agem guiados pela a revelação especial, pela providência. Eles conseguem ver ali os frutos do apóstolo Paulo sendo manifestados. Então é pela palavra de Deus que nós devemos ser guiados. E quando nós formos guiados pela palavra de Deus, nós não vamos ser o tipo de entrave para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento de alguns irmãos que estão dentro da igreja. Quando nós fizermos isso, então a gente vai ver os frutos sendo produzidos. E quando a gente vê os frutos sendo produzidos, então a gente vai ver o que realmente importa. E aquelas pessoas que antes perseguiam Paulo, agora viram o quanto que ele era um instrumento de Deus. Agora viram o quanto que ele era utilizado por Deus para fazer a sua obra. E aqueles que antes não queriam o apóstolo Paulo próximo deles, agora eles estavam guardando, agora o estava protegendo. Então a vontade de Deus, ela se cumpre. Nós não temos a capacidade de frustrar os planos de Deus. Agora a pergunta é, como nós estamos agindo? Será que os planos de Deus, eles vão ser para o nosso bem? Ou será que os planos de Deus vão ser para o nosso mal? Porque aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador e se submetem à vontade do Pai, e aqueles que são realmente salvos, uma hora ou outra ele vai se submeter. Estes, tudo acontece para o bem deles. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que não se submetem ao Senhor, aqueles que servem como entrave para a igreja de Deus, ou seja, eles são filhos do diabo que estão ali dentro da igreja, infiltrados. Estes também tudo acontece para o seu mal. Estes também tudo acontece para a ruína daqueles que odeiam a Deus. Sejam aqueles que odeiam a Deus que estão fora da igreja, sejam aqueles que odeiam a Deus que estão dentro da igreja. São filhos do diabo. E tudo acontece para a ruína dos filhos de Satanás. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, então nós conseguimos perceber quantos tesouros maravilhosos Deus tem colocado na vida da igreja. E em vez de tentar perseguir as pessoas, nós iremos ver o quanto que Deus tem utilizado algumas pessoas e nós vamos tentar protegê-las, nós vamos tentar cuidar dessas pessoas. E diz então que o versículo 31, o Lucas ele vai adicionar um comentário que ele sempre vem repetindo no livro de Atos. Ele vai dizer, e assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Então, esse é um resumo que Lucas ele vai colocando no decorrer de todo o livro de Atos. Quando nós lemos Atos 1:8, nós vamos perceber que ali tem um roteiro, em resumo do livro de Atos, onde Jesus diz, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que a gente vai perceber? O livro de Atos ele vai se desenvolvendo nisso. O evangelho se desenvolve em Jerusalém, vai para toda a Judéia, para Samaria e chega até os confins da terra. E toda vida, quando o evangelho está chegando nesse lugar ou está acontecendo algo importante, Lucas ele coloca esse resumo para lembrar daquilo que Jesus disse. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, ficando-se e caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo crescendo. Ele vai dizendo, a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. A igreja está cumprindo aquele roteiro que foi dado por Jesus lá em Atos 1, versículo 8. Então, nós vemos que
A igreja crescia. Por que a igreja crescia? Porque a igreja estava se submetendo à vontade de Deus. Primeiro, a igreja em outros lugares estava crescendo, porque o apóstolo Paulo, aquele que era Saulo, aquele que era o perseguidor da igreja, agora havia se convertido ao cristianismo. Então, aquele que perseguia a igreja agora não estava perseguindo mais. As pessoas elas estavam sentindo mais liberdade para pregar o evangelho e para viver a vida de igreja. Em segundo lugar, porque lá em Jerusalém, os helenistas, quando o apóstolo Paulo foi para lá, eles viam o apóstolo Paulo como um traidor. O apóstolo Paulo era um deles. Eles tinham uma questão pessoal com o apóstolo Paulo, por isso o perseguiam tanto. Quando o apóstolo Paulo foge, eles se sentem vitoriosos. E quando eles se sentem vitoriosos, eles baixam o guarda. E é nesse momento, então, que a igreja cresce. Então nós vemos o que nós devemos fazer quando a igreja tem paz. Porque nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos em um mundo que quer destruir a igreja. Então o natural da igreja nesse mundo é que ela seja perseguida. Mas Deus oferece à igreja tempos de paz. E quando a igreja tem paz, é isso que ela deve fazer. Ela deve viver uma vida de igreja. Ela deve viver uma vida de comunhão uns com os outros. Ela deve viver uma vida de ajuda aos necessitados. Ela deve viver uma vida principalmente de pregação da palavra, de anúncio da palavra de Deus. E a igreja, ela crescia. O que isso significa? Que uma igreja que não cresce é porque é uma igreja que não está se submetendo à vontade de Deus. Que uma igreja que não cresce é porque é uma igreja pecadora. Não. Eu não falei isso em nenhum momento. O que eu disse foi que a igreja, ela cumpre os planos de Deus. Quando ela se submete à vontade de Deus. E elas cumprem de uma forma que vai ser boa para ela. Agora, se a igreja vai crescer, ou se ela não vai crescer, isso quem decide é o próprio Senhor. Às vezes é a vontade de Deus, é o plano de Deus, que a igreja cresça em uma determinada localidade. E às vezes não é. Às vezes são aqueles eleitos que Deus tem ali. E ela vai ficar ali por um tempo pequeno. Então, tudo vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os propósitos de Deus. Mas o inegável é, a igreja ela tem que se submeter a Deus. A igreja ela tem que se submeter à palavra de Deus. E a igreja ela tem que pregar o evangelho. Uma igreja que é obediente a Deus, nem sempre é uma igreja que vai crescer. Mas uma igreja que é obediente a Deus, sempre vai ser uma igreja que prega o evangelho. Porque pregar o evangelho é a ordem do Senhor. Se ela não prega, ela não está sendo obediente. Então, uma igreja que é obediente a Deus é uma igreja que preza por isso. É uma igreja que preza pelo crescimento, que preza por o evangelho, o reino de Deus se espalhar, o evangelho alcançar o máximo de pessoas possível. Esse deve ser o nosso objetivo. Um dos nossos objetivos. Alcançar o máximo de pessoas possível. Se nós vamos alcançar, isso é Deus quem sabe. Mas se nós realmente amamos as pessoas, amamos a Deus, e nós sabemos que há uma transformação magnífica que é feita pelo Espírito Santo, então, naturalmente, nós vamos querer que mais pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Então, que nós possamos ser utilizados como instrumento de Deus para a disseminação do seu reino. Amém. Vamos nesse momento orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer com que nós amemos uns aos outros e também que amemos as Tuas ovelhas perdidas. Que nós possamos, ó Pai, de todo o nosso coração pregar o Evangelho. Que nós possamos, Senhor, também cuidar da nossa igreja, a qual fazemos parte, cuidar dos nossos irmãos, entendendo que é a responsabilidade de cada um cuidar uns dos outros. E que possamos utilizar os nossos dons
as bênçãos que o Senhor nos deu para ajudar aos nossos irmãos e para buscar também as tuas ovelhas perdidas, também ajudando aqueles que estão fora, também pregando o Evangelho para aqueles que estão fora. Abençoe-nos, ó Pai, para que sejamos utilizados como instrumento em tuas mãos, aqui nesta terra, até que cumpramos a nossa missão. Em nome de Jesus, que a ti nós oramos. Amém.